Mais um dia tranquilo, até que sua ex-namorada vira sua meia-irmã. E agora voltaram a conviver juntos. Esse anime é a filha da minha madrasta, é minha ex. O anime já começa com um clima tenso entre os dois protagonistas do anime, até a mãe de Yumi chegar e melhorar o clima temporariamente. Após a mãe de Yumi sair de casa, o clima entre os dois protagonistas volta a ser o mesmo. Os dois possuem algum tipo de rancor entre eles, sobre algo do passado, e ficam trocando xingamentos durante o tempo. Os pais deles são diferentes, sendo a mãe de Mizuno outra e o pai de Yumi outro. Os dois viraram meio irmãos após esse casamento. Eles têm o mesmo objetivo em comum: viver uma ótima vida entre irmãos dentro de casa para não estragar a felicidade de seus pais. E fora de casa, tentarem agir como se nem se conhecesse. Yumi chega no quarto de Mizuno, que tem um mangá em cada canto do quarto. Yumi fala que não aguenta mais ser chamada pelo primeiro nome. Mizuno questiona, falando que Yumi também fica chamando o primeiro nome, mas como os dois têm o mesmo sobrenome, não tinham o que fazer. Yumi tem uma ideia, que Mizuno vai chamar de Oni-chan. Mizuno novamente questiona, falando que não iria chamar de irmã mais velha, porque o mais velho seria ele. Yumi começa a falar os motivos dela para ser a mais velha, contando até os minutos do nascimento, e a considerando o filho primogênito, tudo para ser chamado de Oni-chan. E os dois acabam tendo uma ideia de decidir isso, através de uma competição. Essa competição consiste basicamente em quem fazer merda, dizer algo que não acontece entre meio-irmãos, e quem fizesse seria considerado o irmão mais novo. No mesmo momento que a competição se inicia, Yumi já começa sua jogada, fazendo uma clara provocação. E já que eles são irmãos, não podem mostrar irritação por qualquer coisinha, por isso seria estranho entre irmãos. Então, resumindo novamente, a regra é perdoar todas as provocações. Porém, Mizuno só tem uma preocupação: seus mangás secretos guardados em uma gaveta, que ele chama de Caixa de Pandora. Mizuno então faz sua jogada, fazendo uma personalidade fofa, e Yumi lembra do Mizuno do passado, antes deles se tornarem meio irmãos, ficando toda tímida e sem querer ser chamado pelo sobrenome, assim perdendo a competição. Após Mizuno ganhar a competição, ele já fala para demonstrar isso. Ele foi curto e grosso com a Yumi, a fazendo-a chorar. E como ele pediu desculpas com muita facilidade, ela ficou brava e saiu correndo para o seu quarto. Após eles iniciarem o ensino médio, os dois acabam ficando na mesma turma, com o mesmo sobrenome, e fingirem ser estranhos seria praticamente impossível. Na cerimônia de entrada, para Yumi ter várias amigas, não voltar a ser introvertida e ficar mais longe possível do Mizuno, ela virou representante do primeiro ano, após tirar a maior nota do exame de admissão, fazendo um discurso e já sendo conhecido pela escola inteira. No primeiro dia de aula, Mizuno é diferente dela, ficou sozinho no primeiro dia de aula, apenas sendo interrogado por alguns colegas de classe falsos, que apenas queria chegar na Yumi. No dia seguinte, Mizuno estava indo para a escola, e como Yumi e Mizuno tinham decidido que iria para a escola separado, achou estranho Yumi o seguindo. Quando perguntou o motivo, ela simples fingiu que nem ouviu. Quando chegaram na escola, os caras falsos apenas queriam se aproveitar de Mizuno, mas dessa vez sendo atrapalhado por Yumi, que se agarra nos braços de Mizuno, e fala que estava conversando e não queria ser atrapalhada. Após voltarem para casa, recebem uma mensagem do pai deles, que eles iriam chegar tarde em casa, então Mizuno irá ter que fazer a comida. Yumi não consegue esquecer que os seus peitos tocaram no braço de Mizuno, nem mesmo na hora de comer. E ela fala para Mizuno esquecer essa imagem de sua memória. E Mizuno, direto como sempre, fala que já tinha esquecido, e ela que tinha lembrado. Yumi fica tão brava que quando tava banhando, fica pensando nisso. Ela até fica pensando que se os peitos dela não vale ser lembrado, ela ficou tão frustrada, por motivo de Mizuno ser um cara neutro, que sai do banho apenas de toalha. Seu plano deu certo, fazendo ele se engasgar com seu chá, e fazendo ele ficar todo tcholinha e vermelho, tipo um pimentão. Mas após sua toalha quase cair, a ficha cai para Yumi, que isso faz ela parecer tentando seduzir o Mizuno, e parecer que foi longe demais. Mizuno percebe que Yumi já tinha se arrependido de ter feito isso, e ele dá o casaco para Yumi. Yumi diz que fez isso porque não suporta pessoas que zoam de sua família, e Mizuno com sinceridade pede obrigado por ter tirado os aproveitadores de perto dele. Yumi ficou toda timidezinha, e acaba escorregando e esbarrando em Mizuno, que são os dois no sofá, com Mizuno em cima de Yumi, apenas de toalha. E após isso, mostra mais um flashback entre os dois. E quando ia rolar um beijo, acontece aquele típico clichê. Os pais deles chegam, Mizuno fala para Yumi se esconder dentro do sofá. Os dois após isso ficam pensando que se os pais deles não tivessem chegado, eles teriam resolvido coisas do passado. E os dois pensam ao mesmo tempo que
que isso que eu não gosto de você. Hoje na escola deles é o teste de aptidão física. Outra pessoa que também aparenta ser falso vai falar com Mizuno, querendo fazer o teste junto com ele. E Mizuno, sendo direto novamente, já fala que não vai ganhar nada fazendo amizade com ele. E não vai deixar caras fúteis chegarem perto da Yumi. E o cara também aparentava ser falso, se chama Koguri, que fala que é o primeiro cara fazendo amizade de verdade com Mizuno. E já fica todo estrusante com Mizuno, falando que vai contar algo interessante para Mizuno. Falando que simplesmente para Mizuno virar as costas para ver algo incrível. E acaba vendo Yumi toda tímida, após ele ter falado que não ia deixar os caras fúteis chegarem perto dela. Na enfermaria começam os exames médicos do teste de aptidão física feminina. E já mostra uma menina aleatória olhando para os peitos de Yumi, sendo direto no nível de Mizuno. Já falando para um homem que tem peitos grandes, para alguém que é magra. E do nada elas iniciam uma conversa sobre peitos, falando que os peitos da Minami, a garota que ela conheceu uns segundos atrás, em um ano também estaria grande. E após Minami perguntar o tamanho do sutiã de Yumi, Minami fica impressionada, sendo o tamanho de Yumi D. E como Minami é meio surtada, começa a se esfregar em Yumi, para seus seios também ficarem grandes. Quando o teste de aptidão física feminina realmente começa, eles vão para a quadra, onde Minami mostra sua incrível aptidão física, enquanto Yumi fica preocupada, pois não possui aptidão física, e fica com medo de perder sua imagem de aluna modelo, pois não é boa em fazer esporte. Quando Yumi olha para o lado e vê o teste de aptidão física masculina, e vê Mizuno fazendo abdominal, e desistindo após fazer apenas 2. Isso deixa Yumi com mais força de vontade, tudo para não se parecer com Mizuno, deixando a Yumi com uns bons resultados físicos. Mas no teste de corrida de 50 metros, Yumi acaba desmaiando, após ter se esforçado demais. Mas antes de cair aparece Mizuno e segura, mas como ele é um cara neutro, ele segura e dá pra Minami, falando uma única frase: você foi bem, mas se esforçou demais. Após isso, Yumi foi levada para a enfermaria, e Minami foi acompanhá-la, pedindo desculpa por não ter percebido que Yumi estava tão exausta. Yumi acaba falando a verdade para Minami, que ela não era boa em fazer atividade física, e estava tentando ser quem ela não era. Quando ela terminou de falar isso, Minami fica toda felizinha, por ter ficado mais próxima de Yumi, se tornando a primeira amiga de verdade de Yumi. Após ter entrado no ensino médio, Minami começa a chamar Yumi-chan, deixando Yumi toda bobinha e alegre. Quando as duas estão indo para a sala, encontra Mizuno. Enquanto Yumi ficou tímido após ver ele, Mizuno simplesmente mete essa: você está com olheira, deixando Yumi toda preocupada. E ainda no final, só para brincar com Yumi, fala era brincadeira. No dia seguinte, Yumi fica gripada, ficando com 38 graus. Minami fica preocupada com Yumi e fica interrogando Mizuno para saber como Yumi tava. E Koguri chega e segura Minami para parar de incomodar Mizuno. E acaba que no final dessa conversa, vai para a casa de Mizuno ver como Yumi estava. Quando chegaram na casa de Mizuno, Minami e Mizuno foram ver como Yumi estava. Yumi estava dormindo, ainda com febre. Quando Mizuno ligou a luz do quarto, Yumi acabou acordando, tendo alucinação de Mizuno quando é mais novo, chamando de Irido-chan e falando coisas estranhas para Mizuno. Após Yumi acordar realmente e parar de alucinar, percebe que Minami foi visitar a casa dela. Minami dá a ideia de cozinhar para Yumi e pede ajuda para Mizuno. Minami e Mizuno ficam conversando enquanto na cozinha. Minami percebe que Mizuno já namorou pelo seu jeito de agir com as garotas, se mostrando ser uma boa detetive. E os dois começam a conversar sobre namoro. E se Mizuno pretendia contar para Yumi que se começasse a namorar, Mizuno já fala que não precisa de permissão da Yumi. E assim a conversa entre os dois termina. Quando termina a comida, Minami foi alimentar Yumi. Yumi novamente perdendo sua postura de menina modelo e ficando toda envergonhada, enquanto Mizuno apenas ficou lá em pé, neutro. Quando Minami estava indo embora, pergunta para Mizuno se eles são realmente apenas irmãos. Mizuno diz que eles são meio irmãos, e parece que Minami ficou feliz em descobrir algo. Mizuno foi para o quarto de Yumi para falar que Minami foi embora. Yumi ficou com ciúme de Mizuno, falando que a Minami e Mizuno estavam se dando muito bem, e que eles preparam mingau juntos. E o protagonista resumiu do jeito que ele entendeu o que Yumi falou, achando que ela quis dizer que não queria ver Minami junto com um inútil igual a ele. E Mizuno simples fala que ela é extrovertida e se dá bem com todo mundo. Yumi, por causa do resfriado, fica carente, e se lembrando do passado junto com Mizuno, e pede para ele ficar perto dela, segurando sua mão, para ela conseguir dormir. E também fala para Mizuno não deixar só. E pela primeira vez, é explicado por Mizuno uma parte do passado entre os dois, que durante o 7º ou 8º ano, Mizuno teve a experiência de namorar quando Yumi ainda estava no seu antigo sobrenome, se chamando Ayae Yumi. Eles liam junto, quando ela ficava doente ele segurava a mão dela. Mas Mizuno diz que todos os casal pequenos desencontros começaram a se acumular e acabaram se separando no fim do fundamental, até o dia o pai de Mizuno se casou novamente e ficou cara a cara com a sua filha madrasta, sendo ela Yumi. E nesse momento Mizuno apenas pensou em uma coisa:
Deus, você é mesmo comédia. Yumi, após sua febre abaixar, aproveita para continuar sua carência com Mizuno, pedindo várias coisas para ele. Mizuno acaba percebendo que Yumi já tinha melhorado e pergunta para ela se ela tá agindo como se estivesse doente ainda. E também fala que se estava fingindo de doente para não abusar de Mizuno. E ela só dá uma resposta sem comentários. Cobre seu rosto com a coberta, falando que vai voltar a dormir. Mizuno pega sua coberta e a descobre. E fala a Yumi se desculpar por estar fingindo que estava doente. E fica zoando a Yumi, até ela passar de vermelho claro para vermelho escuro. E se esconder de novo debaixo da coberta. Toda tímida, ela fala para Mizuno não a deixar para trás. Mizuno sorri e fala que não vai fazer isso, deixando Yumi toda bobinha e alegre. Novamente é nos mostrado o passado, só que dessa vez apenas a visão da Yumi. Mostra Yumi introvertida de 6 meses atrás, que mostra uma caixinha de todas as coisas que Mizuno dava para ela, e adorava essas coisas como se fossem objetos sagrados. Yumi gostaria de se colocar como uma mulher louca, em sua versão de 6 meses atrás. Quando mostra novamente o presente, já nos mostra Yumi fazendo algo pervertido, e só depois de cheirar a cueca que ela se toca, que parece que ela estava com frustração, e o único medo dela é que isso pode ser considerado uma grande violação das regras entre irmãos, e teria que ser considerada a irmã mais nova de Mizuno. E já imagina Mizuno se aproveitando dela após se tornar o irmão mais velho. Yumi tem ideia de devolver a cueca para o quarto de Mizuno, sem que Mizuno a perceba. Assim esperando o momento perfeito para acabar com a história da cueca. Depois de muito tempo esperando Mizuno dormir, Yumi decide invadir o quarto de Mizuno e devolver a sua cueca. Só que no momento que Yumi chegou na porta, Mizuno abre a porta de seu quarto e com o sutiã de Yumi nas mãos, possuindo a mesma ideia de Yumi. Os dois acabam fazendo uma reunião para esclarecer o ocorrido, começando Yumi falando, após ser perdida no pedra, papel, tesoura. Yumi fala que teve uma recaída para minha eu introvertida, e fala que ela atual não daria a mínima para a cueca de Mizuno. Mizuno já dá a ideia de revelar qualquer fraqueza um do outro, para entender por que raios Yumi introvertida iria querer uma cueca dele. Yumi, mesmo com vergonha, fala sobre a caixinha que ela colocava tudo que Mizuno dava. E acabou que o nosso menino neutro acabou mostrando que ficou envergonhado e feliz por isso, mas negou com todas as forças, após Yumi se perguntar se isso tinha deixado feliz. Agora chegou o momento de Mizuno se explicar. Mizuno fala que foi um acidente, que o sutiã de Yumi estava no chão, então ele pegou. Mas o pai de Mizuno chegou bem na hora, e com medo dele pensar algo errado, simplesmente o levou para o seu quarto, perdendo a chance de colocar o sutiã de volta no lugar. E obviamente, como a história é tão conveniente, Yumi não acreditou. Após Mizuno perguntar para Yumi por que ela levou a cueca para o quarto, ela fala a mesma história de Mizuno, com a única diferença é que em vez de seu pai, foi a mãe. Yumi pergunta para Mizuno se ele não fez nada de errado com o sutiã dela, e ele nega na hora, mas após ela ser específica e perguntar se Mizuno colocou os dedos na parte das taças, ele demora para negar, mostrando que fez algo de errado com o sutiã de Yumi. E Mizuno faz a mesma pergunta e depois perguntou se ela não cheirou. Ela também demorou para negar, e depois de todas as discussões eles decidem nunca mais falar sobre isso. Mas como isso violou a regra de irmãos, deu empate. Eles decidem dar uma ordem um para o outro desde que não infrinja nenhuma norma social. Quando Yumi voltava para casa, viu Mizuno junto com uma garota que parecia muito com ela do passado, no que aparentava ser um encontro, ficando toda ciumenta no dia seguinte. No dia seguinte, Yumi começa a procurar por essa garota, perguntando se Minami conhece alguém desse jeito. Minami, em vez de ajudar Yumi, deixa Yumi com muito mais ciúme, falando que o Mizuno não brinca em serviço. Quando Yumi chega em casa, vê pares de sapato femininos e já fica com raiva, imaginando ser a menina que ela viu junto com Mizuno. Tira foto de sapato feminino que ela nunca viu. Yumi não avisa para Mizuno que chegou em casa e se esconde, liga para Mizuno e pede para ele comprar um chá verde. Agora Yumi teve o sucesso de tirar Mizuno de casa. Ela acha que agora tem uma garota no quarto de Mizuno e ela não perde tempo, vai direto para o quarto de Mizuno encontrar essa tal garota. E quando ela vai abrir a porta do quarto do Mizuno, quem sai de lá não é nada menos do que Mizuno. Yumi fica toda perdida e vai direto para a porta de casa. Ela tinha visto os outros pares de sapato, e quando ela chega lá, viu que os pares sumiram e fala que Mizuno deixou a garota fugir. Mizuno dessa vez realmente parece sem entender nada, e Yumi mostra as fotos de sapato para Mizuno, e após ter visto a foto de sapato de Mizuno, fica preocupado e fala para Yumi ir conferir seu quarto. Mizuno começou a desconfiar de algo e perguntou para Yumi se alguma coisa estava fora de lugar. Yumi fala que estava tudo certo e fala para Mizuno ser sincera e admitir que trouxe uma garota para casa. E ele concorda com muita facilidade, e como não quer explicar nada para Yumi, ainda mete um estou exausto, fazendo Yumi imaginar Mizuno estava fazendo algo de errado com essa tal garota. Yumi insiste em uma explicação, mas Mizuno não dá bola, e vai para a cozinha. Quando chega lá, vê uma cadeira que aparentava não estava ali.
fazendo uma cara de preocupado. Após isso, Yumi fica pensativa em seu quarto, achando que poderia ser apenas um mal-entendido e que estava sendo exagerada, enquanto Mizuno também pensativo, mas preocupado do que tinha acontecido em sua casa, falando que tudo isso pode ser culpa da tal garota, que no seu primeiro diálogo com ela, já chega falando namorar e casar, e novamente acontece o plot twist, por essa garota era a Minami disfarçada. E Mizuno, direto como sempre, já pergunta se Minami gosta dele, e ela não nega, mas o principal motivo dela querer se casar com Mizuno é se tornar irmãzinha de Yumi, e começa a falar coisas totalmente de louco, se mostrando ser muito surtada, querendo ficar sempre perto de Yumi, querendo até dar banho nela, ficando apegada até demais, no nível muito elevado. E como Mizuno é direto, já nega o casamento e começa a ignorá-la. E após isso tudo, Minami não desiste, descobrimos de quem invadiu a casa de Mizuno, foi a Minami. Mizuno conta toda essa história para Koguri, que já conhece a Minami há um tempo. Koguri fala que ela sempre foi assim, que ela se empolga com muita facilidade, se algo interessar Minami, esquece todo o resto com sua paixão continua a crescer, sendo do tipo de pessoa que, quando gosta de algo, é quase impossível de se largar. E Koguri tem uma ideia para que Minami acabe com essa obsessão e fazer Mizuno dizer para Yumi que ele quer um encontro com ela. Para fazer ela aceitar o pedido, ele utiliza o pedido de quebra-regras e fazendo aceitar. Yumi e Mizuno já iniciaram seu encontro no dia seguinte. Yumi já fica com pensamentos errados, chamando de bonito e achando que se parece um casal de verdade. O local do encontro foi um aquário, onde a família e casais visitam juntos. E deixando com muito mais pensamentos errados, se segurando para não demonstrar um sorriso. Koguri e Minami estão seguindo os dois. Após Koguri sugerir o plano para acabar com a obsessão de Minami pela Yumi, Mizuno fica pensando em modos de atacar o coração da Minami e acaba lembrando que Koguri falou para ele sempre elogiar as roupas de uma garota. Quando ele termina de elogiar Yumi, deixa Yumi alegre e envergonhada, alguém acaba esbarrando em Yumi, fazendo Mizuno segurar pelo ombro. Os pensamentos que passam em sua cabeça e o quanto Mizuno estava perfeito, mas Yumi se recusa a demonstrar isso e acaba sendo bem ignorante. E como hoje ele não estava sendo ignorante como sempre, ela fica perdida, sem entender o que está acontecendo com Mizuno. Mizuno vai para o banheiro pedir algumas táticas para Koguri, pois estava achando um clima entre os dois terrível, porém Koguri fala que não estava enxergando esse clima terrível, e que vai deixar tudo para Mizuno. Yumi também foi atrás de um banheiro, mas acaba fazendo um pequeno erro de cálculo, pois não quis pegar a fila para o banheiro, e acabou indo em um banheiro muito mais longe, sendo péssima em localização. Acaba se perdendo dentro do aquário. Mizuno liga para saber onde ela está, mas não sabe explicar. Mizuno fala que está tudo bem, que ele estava indo atrás dela, mas Yumi fica brava após ele ter falado isso, porque não é algo que ele diria e acaba desligando em sua cara. Yumi se arrepende por ter sido ignorante, pois hoje ele estava sendo muito bom com ela, e se pergunta o que ele quer realmente. Se lembrando novamente de seu passado, fala que isso está se tornando um fardo novamente, e começa a relembrar do seu passado de antes, deles começarem a namorar de verdade. Eles foram para um festival que estava muito lotado, e eles acabaram se separando. Yumi só estava pensando nas coisas ruins, mas o maior motivo de sua tristeza foi estar perdendo seu momento com Mizuno. Quando ela chorava, a única coisa que ela conseguia fazer era pedir desculpa pelo telefone, mas Mizuno apenas falava para ela esperar por ele. Yumi só se acha um fardo e queria mudar esse seu jeito de ser. Quando Mizuno achou Yumi, ele estava exausto após encontrar nessa multidão, mas nada importava a ele, porque ele a amava, e falou para ela não temer com ele por perto. Voltando para o presente, Yumi continua no banco, tendo ideia de ir para casa, mas nesse momento Mizuno a encontra, ele decide brincar um pouco com a Yumi, usando por não ter senso de localização. Após isso, eles vão ao aquário de águas vivas e começam a falar sobre cadáveres, tubarões, assassinos, mortes e tudo isso só porque eles estavam olhando para um aquário de águas vivas. Mizuno percebe que após eles se tornarem meio irmãos, o seu amor por Yumi tinha se tornado ódio e que tinha sido um grande tormento para ele. Foi desaparecendo após o vínculo amoroso entre os dois ser cortado, então não possuía motivos para odiar um ao outro, com essa situação se tornando uma bênção perto de relacionamento doentio deles. Após o passeio do aquário, Yumi vai para casa primeiro, e ao se separarem o encontro no aquário termina. Enquanto Mizuno ficava do lado de fora do aquário, Minami aparece, admitindo que invadiu a sua casa e pede perdão, e pergunta para Mizuno, vai falar para Yumi sobre o que ela fez. Ele diz que não vai, desde que ela se comporte. Minami ainda não desistiu de se casar com Mizuno, mas parece que agora ela vai se comportar um pouco mais. Yumi já em casa ainda fica perguntando o motivo dele chamar para sair, o que são aqueles pares de sapato femininos e desiste de pensar. Porém, ela não quer deixar as coisas acabarem assim, e acaba usando um pedido da quebra de regras, fazendo Mizuno postar algumas fotos, parecendo uma irmã tarada olhando com uma cara pervertida para as fotos de Mizuno. Mizuno fala que a Yumi pode fazer mais um pedido. Ela faz um pedido um pouco estranho, que é abraçar ele por trás e sussurrar algo em seu ouvido, fazendo uma ótima cena romântica entre os dois. A Yumi chama Mizuto para ir comprar um presente para os Dias das Mães,
mas Mizuto não vê o porquê eles saíram juntos. Mas Yumi fala para ele ajudar pelo menos na metade do presente. Ele não vê razão nisso e pede para ele deixar ele quieto nos domingos. Yumi fala ok, e do nada Yumi aparece arrumada, e Mizuto fica impressionado, quebrando a regra de irmãos pelo olhar perverso, fazendo eles saírem juntos. O metrô mexe um pouco, fazendo Mizuto encolchar nela, fazendo eles ficarem um pouco com vergonha, mas Yumi fala que tá tudo bem. Ela pergunta o que eles poderiam dar para a mãe dela. Mizuto dá a ideia de uma frigideira, mas já tem muita em casa, então que tal um copo combinado? Ia ficar bem gay. E ele pergunta sobre um prato personalizado, e acaba dando um buquê de flores, fazendo a mãe chorar e ir correndo para o quarto. Chega a tarde, Yumi tava descendo as escadas e logo foi ver o que Mizuto estava fazendo. Ele estava orando pela mãe dele, que faleceu. Ele pergunta por que ela estava espionando. Ela fala que ficou curiosa e ele fala que a mãe dele morreu quando ele era pequeno. Ela senta do lado dele, sendo gentil. Ficando mais de noite, Mizuto estava pensando em deixar os pais deles a sós, para eles fazerem coisas de casais. Yumi pensa em viajar ou comer fora, mas eles não têm dinheiro. Mizuto fala que vai dormir fora. Yumi fica pensando que vão passar a noite fora juntos. E Mizuto dá a ideia de ir a um motel, mas Yumi não vai e fica com vergonha. No outro dia, eles tomam café e Mizuto vai para a casa de seu amigo. E aí Yumi na casa da amiga dela. Chegando lá, as meninas ficam juntos e os meninos juntos. No quarto da Minami, a Yumi pergunta qual é a relação da Minami e um amigo de Mizuto. Eles falam que são amigos de infância. Mizuto sente pena do seu amigo Kiwanami, até que o amigo de Mizuto pergunta até onde ele e a Yumi foram. O amigo dele grita falando que ele é o único que viu os seios da Yumi, a fazendo ficar com muita vergonha, com ela mandando mensagem chamando ele de pervertido. Mizuto faz uma cara de puto, não deixando barato. Ele amarra Kiwanami e pega seu diário, lendo suas piadas, que ele quer ser um policial bem forte para proteger a Minami. Ela fica morrendo de vergonha também, e Kiwanami manda ela não encher. E Mizuto fala que eles se tratam muito bem. Eles vão em um lugar para comer, só que com os dois grupinhos junto. Yumi e Mizuto chama eles de amigos de infância, fazendo eles negarem. Mizuto fica meia hora pensando em qual bebida pegar, e Yumi fala que em self-service de bebida tem que juntar todas as bebidas para criar um original. Mizuto não sabia dessa e mistura todas, com Minami rindo da Yumi, falando que era brincadeira sobre as bebidas, e Mizuto e Yumi ficam bravos. Depois corta para Minami chegando perto de Mizuto, falando para ele ensinar português, fazendo Yumi ficar com ciúmes. Então Mizuto fala para Minami estudar com a Yumi, porque ela é melhor para ensinar, até porque Mizuto não estuda nada e tira nota boa. Minami fala nada mal de Mizuto por tirar uma vantagem de uma situação assim. Chega de noite, Kiwanami pergunta para Mizuto como são as provas da escola. Mizuto fala que são muito difíceis, ao fazer ele estudar. Kiwanami fica louco, mas ele fala para tirar uma nota média é de boa. O problema é que Mizuto está competindo com a sua irmã e Kiwanami decide estudar um pouco, enquanto Mizuto fica olhando a lua e olha para o lado e Yumi tá babando a lua. Ela fica com vergonha. Mizuto fala que ela tá fofa com o pijama. Ela fica envergonhada, com os dois olhando para a lua. Passa um flashback de uma excursão de escola, onde Yumi fala que nunca ia esquecer aquele dia. E fica um clima fofo com Yumi falando que gostava dele naquela época. Depois ela pede para esquecer. Ele pergunta se ela se divertiu hoje, e ela fala que sim. No outro dia na escola, a Minami chama Yumi para ir para casa. Mas Yumi vai estudar, e chega outras meninas. Depois corta para Yumi estudando em seu quarto. Vem um flashback de Mizuto superando a Yumi na matéria de matemática. E ela estudou muito para roubar o título do topo, só que Mizuto nem ligou. Parecia o Kira de Death Note olhando para a janela. Até que eles se conheceram vendo uns livros, com Mizuto falando que não era à toa que ela tirava nota boa. Depois disso, Yumi se apaixonou por ele. Corta para Mizuto no sofá lendo livros, até que Yumi o desafia a tomar o topo dela. No outro dia, Yumi estava com sono de tanto estudar e fala que tem que estar no topo. E corta para o início das provas. E depois vem a Yumi morta após a prova. E ela fica curiosa sobre a nota do Mizuto, fazendo ela ir curiar no quarto dele. Depois ela chega putaça porque Mizuto deixou o final em branco. E os dois começam a brigar. A mãe de Yumi segura Yumi, mas Mizuto vai revidar falando que não liga para seu primeiro lugar. No outro dia ele fala que ninguém tem o direito de decidir isso por ele. E fazem a prova no resto dos dias. Até que chega no dia do resultado, onde vai aparecer os 50 melhores alunos. E Yumi fica em segundo lugar, com Mizuto em primeiro, falando que queria sentir um gosto de ficar em primeiro, e fala que o segundo lugar tem um bardo menor, até que chega as amigas dela, falando que os irmãos foram muito bem. Ela fica feliz que todos ainda continuam a ser suas amigas, e ela vai correndo atrás de Mizuto, porque ele fez ela entender que ser ou não ser o melhor
não muda nada, ela vai na biblioteca atrás dele e vê ele com outra garota. E depois fica Mizuto e a outra garota lendo um livro que os dois gostam. Até que Mizuno pergunta para sua amiga como ela define um amigo. Ela fala um monte de bobagens e ele fala que ela não é uma boa amiga. Ele considera uma amiga que simpatizou com ela e coloca a meia nela. Quando vão embora, Mizuto tá com sua amiga e a Minami se apresenta para ela. E a Yumi não quis nem ter papo, já foi indo para casa, e Minami vai atrás. A Izana pergunta quem é Yumi, Mizuto responde que é sua meia-irmã. Yumi fica no seu quarto pensando sobre a menina com Mizuto. No outro dia, no café da manhã, a Yumi está sendo gentil com ele, e Mizuto percebeu. Na biblioteca, o Mizuto fala que a irmã dele tá muito estranha. Izana dá umas moral para ele, Mizuto fala que entendeu, e ele agradece ela. Izana fica corada pelo elogio. No quarto de Yumi, Mizuto vai no quarto dela, e fala bem no ouvidinho da irmã, a fazendo quebrar a regra de irmãos. E ele fala que odiou o modo dela estar agindo agora, e pede para ela falar o que está acontecendo. Ela fala que tá com ciúmes da amiga dele, fala que estava incomodado do jeito que ela chama ele. Ela pergunta por que ele não gosta dela sem fazer ironia, ou sem ser sarcástica. Ele fala que lembra dela antiga e não quer se lembrar desse relacionamento. E ele zomba dela, deixando com vergonha. De tarde, Yumi se apresenta para a amiga de Mizuto e fica com um clima estranho, com ela achando que Yumi tinha interesse em Mizuto. E Izana fala que é a segunda vez queria nascer menino, o primeiro foi quando menstruou. Depois ela se despede de Yumi e vai para casa. Depois passa um flashback de Yumi falando como foi declarar para Mizuto. Ela foi para a biblioteca e no último dia de aula, ela se confessou para ele. Com eles começando a namorar, Izana vê uma mensagem no armário falando que sabe o segredo dela. Corta para Izana indo comer e aparece Yumi e Minami, com Yumi falando que foi brincadeira de Minami. E Izana fica desconfiada. Minami pergunta se Izana gosta de Mizuto. Ela responde que sim. Yumi fala que é do jeito romântico. Izana fala que não ama Mizuto. Então Minami pega no pé dela, mostrando Mizuto dormindo e contando horrores para ela. Minami tira foto de Izana e Izana fala que tá parecendo uma vaca desse jeito. Izana começa a duvidar e confessa que nunca teve esse tipo de relacionamento. Então Minami vai ajudar ela a namorar Mizuto. E Yumi não concordou, mas sabemos como é a Minami. Izana fala que não quer, porque está feliz com o relacionamento dela e Mizuto como está agora. E Yumi lembra dela do passado e incentiva Izana. Izana fala que quer namorar com ele então. No outro dia eles pensam em um plano e Minami e Yumi vão ficar de observação. Tá lá Mizuto e Izana. Mizuto fala que tá vendo a calcinha dela, então ela vai no banheiro conversar com as meninas. Izana chega perto de Mizuno e ele reclama que os seios dela tá encostando nele. E Izana volta para o banheiro. E Yumi fala para ela não mudar o jeito dela, porque a Izana gosta dele do jeito de amizade mesmo. Ela não demonstra nada a mais dele. Mas Minami quer mudar o visual dela. E quando Izana chega lá, Mizuto fala pra ela não comer muita gordura, pelo lábio dela tá com batom. Ela tenta chegar perto de Mizuto, mas ele esquiva, e Izana pergunta por que ele está esquivando ele. Ele fala que se ela invadir o território dele, ele vai mostrar um inferno. Ela fala para ele mostrar então, ele começa a bagunçar o cabelo dela, então depois começa a arrumar o cabelo dela. No restaurante, elas ficam pensando em um plano ainda. Minami fala para ela tentar agora, ou depois as chances são menores. Yumi fala que ele gosta de passar tempo com ela, então é só Izana pedir mais tempo com ele. Izana pergunta se ela pode ser a namorada dele, Yumi responde que sim. E no quarto de Yumi, Izana vai se declarar para Mizuto atrás da escola, e cortam para a tarde, com Izana se preparando. Izana fica pensando se vai dar certo ou não, e as meninas dão apoio a ela, atrás da janela. E Mizuto aparece, ela fala que quer falar algo com Mizuto, todo caguejando. Mizuto pede para ela falar com seu próprio ritmo. Ela respira fundo e conversa com Mizuto, lembrando de seus melhores momentos. Ela pede para passar mais tempo com Mizuto e se declara para ele. Mizuto fala que ela sempre via ele como amigo e fala que se diverte com ela e fala que se eles namorassem não tinha dúvida que ele se daria muito bem. Mas ele recusa e fala que não consegue se limitar a mais de uma pessoa, que já tem uma vaga preenchida de alguém, e se declara para Yumi sem mencionar. E acaba o episódio com um clima muito gostoso. Izana pede para ver a coleção de livros de Mizuto, ele pergunta o porquê, mas ela diz que é apenas um desejo nato e apenas deseja ver a coleção e nada mais, falando que quer conferir as páginas ilustradas na novels e descobrindo qual protagonista feminina é de seu interesse sexual. Ele não entende nada, ele diz que aquelas novels que todos escondem dos pais. Ele dá um murrinho nela. Ela fala para ele ser mais gentil, senão ela pode sentir prazer. Ele diz que está mais difícil lidar com ela. Izana diz que agora ela vai atacar com o olhar e está tudo bem ele imaginar ela nua. Ele diz para eles encerrarem a amizade, mas ela fala que estava brincando e que vai evitar safadezas. Mizuto diz que corre risco de se ela entrar em sua casa, mas ela diz que vai aliviar seus desejos antes. Antes de ir, Mizuto a responde só pelo olhar. Agora ela diz que ele parece apegado a novels e queria pegar alguns emprestados. Ele diz que tudo bem.
mas ela vai sozinha na casa de um homem, e que ela deveria ser mais cautelosa. Ela diz que ele rejeitou, provando sua falta de interesse. Mizuto não fala nada, pensando que não tem argumentos. Izana estava esperando Yumi e Minami, e quando elas chegam, a primeira coisa que Minami fala, como ela se veste mal. Izana fala que elas mal chegam, e já estão zoando ela. Minami apresenta a missão do dia, que é mudar o visual de Izana, e fala que amanhã ela irá até a casa de Mizuto, e que para evitar que ela se envergonhe, vão comprar roupas juntas, e se ela não ficará feliz se Mizuto a elogiar. Ela diz que sim, mas não trouxe muito dinheiro, mas Yumi diz que irão pagar tudo hoje. Mas em troca, tem algo que elas gostariam que ele fizesse, que experimentou tudo que elas sugerirem. Na primeira roupa, ela já reclamava, e Minami fala que foi ela que escolheu, mas Izana fala que aquilo não ficaria bem nela. Elas falam que não pôde recusar. Yumi fala que a Minami apenas quer usar Izana como manequim. Ela dá uma risadinha e ela sai do provador, com um estilo um pouco diferenciado, e diz que parece uma garota sensual dos filmes de terror. Elas falam que está sexy, e perguntam o tamanho da taça dela. Ela fala que é G. Elas ficam impressionadas, e Minami dá uma pegada para ter uma certeza. Izana fica envergonhada, e acaba que todas as roupas nela ficam sexy. Ela pergunta se não pode usar o que normalmente usa, e coloca sua roupa novamente. Elas negam completamente, e fala que nada vai funcionar se não anularem a taça G dela. E Minami fala para pegarem algo leve e solto, tipo a roupa de Yumi, mas fala que assim estaria copiando a Yumi. Izana pergunta se é ruim copiar outra pessoa. Minami diz que sim, e que elas têm que escolher as roupas para manter a harmonia. E se Yumi mudasse de estilo, a história seria outra. Izana diz que seria uma honra ver tal mudança, e Yumi pensa que também vai virar um manequim. Minami e Izana estão esperando. Yumi diz que evitou usar roupas justas por muito tempo, e olha para o passado, se descrevendo bem juvenil, e para alguém que era totalmente rústica naquela época. Havia um assunto que precisava resolver, seu senso de moda, e depois de marcar um encontro, fez várias pesquisas sobre moda, e quando o dia chegou, achou uma roupa bonita e foi para o encontro. E quando chegou no ponto de encontro, Mizuto não demonstrou nada e nem disse nada, e acabou pensando que está ridícula, a ponto dele evitar o assunto. Mas quando ele está indo para casa, falou que ela estava linda, e pensa que ele devia ficar envergonhado para elogiar ela. Ele fala que preferia que ela não usasse mini saia na rua, mas se fosse em casa estaria tudo bem. Ela disse que ficou feliz, pois ele finalmente mostrou ciúme por ela, e a partir daí o senso de moda dela foi guiado pela aprovação de Mizuto. Após Yumi se vestir, elas acham ela linda. Yumi gostou também do resultado, e acha que está na hora de trocar seu senso de moda, e decide comprar. Minami fala que a próxima é Izana, e começa a vestir ela com um algo fofo. Izana fala que gostou e quer levar aquela. Elas perguntam o que ajudou na escolha. Izana mostra seu celular, com Mizuto tá elogiando, ficando super animada. Mizuto diz que no passado era bem juvenil, mas conseguiu uma namorada, e o que unia os dois era apenas os livros. Yumi queria comprar um livro caro, mas ele diz que tem uma série inteira em casa, e pergunta se ela quer ir na casa dele. Yumi fica toda tímida, e agora vai trazer para a escola, falando que eles acordaram porque eram namorados. Mizuto está lendo no seu quarto, e Izana diz que chegou. Quando ela entra, os pais de Mizuto ficam sem reação. Izana está no mundo da lua, no quarto de Mizuto, e pergunta se pode ver toda a coleção. Ele pergunta por que Yumi está ali. Ela diz que para vigiar, e que ele pode acabar colocando as mãos em Izana. Ele diz que não faria isso com a família inteira em casa. Izana acha a novel que queria ler, e pergunta para ele se ela pode ler. Ele diz que sim. Izana diz que vai ficar na cama dele, e deita. Yumi pergunta o que ela tá fazendo, e que aquela é a cama de Mizuto. Izana diz que sabe disso, e por isso pediu permissão. Yumi fala para tomar cuidado. Izana diz que já foi rejeitada, então não tem perigo. Mizuto diz que vai tratá-la como qualquer amigo, e fala para ela pegar um livro e relaxar. Os três estão lendo de buenas. Yumi começa a olhar de um lado para o outro. Izana diz que acabou o primeiro volume, e que precisa de uma massagem de Mizuto, porque pessoas com taças grandes sofrem o ombro tensos, e só resta a cama dele para fazer o descanso final. Ele diz que vai fazer, e para ela parar de esfregar o cheiro dela em sua cama, Izana pede para ele ser gentil. Na primeira tocada, Izana já vai dar uma gemida. Fala que tá imitando o início de uma novela. Mizuto fica bravo e aperta com força. Yumi fica com ciúme, e diz que os dois são muito próximos, e que eles estão namorando. Eles falam que sempre foram assim. Yumi diz que nenhum deles tinha amigos, e por isso não tem noção dos limites da amizade. Izana diz que já tiveram, pelo menos alguns amigos, e falam que a amizade é diferente para todos. Yumi diz que já deu deles ficarem grudados na cama. Izana fala que deve ser difícil lidar com uma irmã possessiva. Voltando ao passado, nos mostra o primeiro beijo deles. Yumi em sua casa, dizendo que era a primeira vez na casa de um garoto. Mizuto diz que ela é a primeira garota que vai em seu quarto. Ela fala para ela não chamar a atenção de outras garotas. Ele diz para ela sentar, mas ela fica pensativa, porque o único lugar para sentar é a cama. E os dois ficam um do lado do outro. Yumi diz que ele tem muitos livros, mas ele fica apenas olhando para
para ela, me deixando envergonhada. Agora os dois ficam se olhando fixamente. Ela acha que ele irá beijá-la, mas pega um livro que ela queria ler e fala para eles lerem juntos. Os dois ficam apenas lendo o livro, e quando termina o livro, Mizuto começa a olhar para ela novamente, com Yumi pensando se ele irá beijá-la. Mas ele fala que está na hora dela ir para casa. Se ela ficar até tarde, os pais dela vão ficar preocupados. Enquanto Mizuto a levava para casa, ela pensava que já fizeram tudo de namorado, mas que já estava na hora do próximo passo, e pensa que Mizuto convidou para apenas conversar. Ele a deixa em casa falando que foi divertido, e vai embora, mas senta no chão, falando que fez todos os preparativos, mas foi um covarde. Agora eles estão no 9º ano, e Yumi está preocupada de estar em turmas diferentes, mas na hora de ver as turmas, ficaram em salas separadas. Yumi fala que as aulas não é divertida sem ele, e não há como ela fazer amigos. Mizuto diz que ainda podem se encontrar na biblioteca. Ele diz que ainda vão criar várias lembranças, fazendo uma promessa com Yumi. Yumi pede desculpas por chegar atrasada e fala que fez uma amizade, porque viu uma menina lendo um livro e foi puxar assunto. Yumi começa a procurar pelo um livro que sua amiga recomendou. Ele começa a achar que está ficando para trás, e agora o único assunto de Yumi é sobre sua amiga, e até quando Mizuto chama para sair, a amiga de Yumi é a prioridade, ele começa a ficar pensativo e os encontros da biblioteca começam a parar. Na saída da escola, Yumi diz que não a achou na biblioteca e pede desculpa porque uma amiga começou a falar com ela e não conseguiu fugir. Ele diz que não tem problema e vai embora. Yumi fica seguindo ele, falando sobre sua amiga. Mizuto pede para ela parar e fala que não tem interesse em ouvir sobre suas amigas e acelera o passo, deixando Yumi para trás. Em casa, Mizuto se sente culpado e fala que vai se desculpar. No dia seguinte, Yumi recusa sair com suas amigas e quando vai para a biblioteca encontra Mizuto conversando com outra. Yumi fica com ciúme e se esconde até ela ir embora. Quando ela vai até Mizuto, ele se desculpa pelo dia passado e fala que parecia que ela estava ficando mais distante após fazer amizade e que no início ficou feliz, mas depois queria ela apenas para ele e pede sinceras desculpas. Yumi diz que não pode conversar com outras pessoas, mas tudo bem se ele falar com outra menina. Mizuto diz que só respondeu a pergunta dela. Yumi fica paranoia e Mizuto diz que foi a primeira vez que se falam. Yumi acha que ele tá traindo ela. Ele pergunta por que tem que levar bronca de uma paranoia dela. Ela fala porque tem que fazer isso sem sentir nada. Ele fala que não traiu ela e Yumi apenas vai embora. E agora ela sabe que isso é um mal entendido, mas mesmo assim, aquele sentimento permaneceu. Porque bem no local onde criaram tantas lembranças, sua confiança foi traída. Mizuto diz que agiu por um sentimento infantil, mas não aguentava mais e estava convencido que Yumi está com pena dele. E se a razão pela qual se separarem fossem os amigos, era apenas para entrar no grupo de amigos dela. Ele se encontra em uma biblioteca com os dois querendo o mesmo livro, mas Mizuto dá o livro para Yumi e chama para comer, falando que não é saudável ficarem brigados e fazerem as pazes. Mizuto se pergunta como Yumi estava pensando em manter o relacionamento e ela pergunta por que não acompanhar ela. Mizuto diz que até pediu desculpa e se pergunta por que ela não disse nada. E o que adianta um reconciliamento superficial? Yumi vê um cartaz de evento e em sua casa tenta chamá-lo para ir, mas não teve coragem e decide ir sozinha, mas esperava que ele também tivesse ido e que encontrasse igual o ano passado e pensa que está fazendo algo infantil e bobo e que se não tivessem brigados poderia ter feito isso junto igual o ano passado. Yumi ficava deitado na cama se perguntando se Mizuto sabe que hoje é o aniversário de namoro deles e que nas férias de verão não se viram uma vez. Na escola todos estão se preparando para o festival de verão, mas Mizuto fica agindo sozinho na biblioteca e durante a noite todos na fogueira e Mizuto sozinho olhando de longe. Na época de Natal, Yumi fica andando sozinha e lembra de Mizuto cuidando dela, enquanto Mizuto fica sentado apenas lendo. E nos dias do namorado ninguém faz nada. E no dia da graduação eles terminam. Mizuto disse que não conversava em nenhuma época e percebeu que o sentimento de amor e ódio estavam dentro dele e que causa dor e tristeza, sendo isso não apenas o fim de um relacionamento, mas de uma libertação. Mas depois de uns dias ele reencontra como sua irmã. De volta ao presente, Yumi pega um livro. Mizuto diz que aquele livro foi o que eles leram junto e lembra de tudo o que ela disse no passado e deixando envergonhada. Mas ela diz que na primeira vez que ele a convidou estava cheio de malícia. Ele admite que fez vários preparativos, mas acovardou. Yumi ficava surpresa e fala que se preparou mentalmente para ir até o quarto dele naquele dia. Ela diz que ela parecia muito apreensiva e não conseguiu fazer nada. Ela diz que estava nervosa, ele não acredita e fala que ela também está afim. Ela admite dizendo que está preparada para lembrar disso para sempre. Mizuto fica espantado e se pergunta por que ficou todos aqueles dias arrependido. E Yumi fala que ficou achando que não era atraente e começam a colocar a culpa um no outro. No meio da chuva, Yumi recebe uma mensagem de seus pais dizendo que não irão para casa. Estava indo tudo tranquilo, até ela ver uma barata e sair correndo para o quarto de Mizuto, dizendo que tem uma barata em seu quarto. Mizuto diz que ele tacou muito inseticida na barata, mas Yumi diz que ele trancou a barata em seu quarto e não saberia o que fazer. Já que não tem ninguém em casa, ela vai dormir com ele.
Enquanto dormia, Mizuto se vira para Yumi, dizendo que faz tempo que não vê o rosto dela de perto, se lembrando dela do passado, e se vira novamente, dizendo que não pode apagar o fato que se tornaram meio-irmãos. No dia seguinte, os dois estão brigando novamente. Os pais deles falam que eles estão parecendo um casal, e que seus parentes irão provocá-los quando forem visitá-los, e que o único passatempo lá é brincar no rio, e fala para eles arranjarem um traje de banho. A mãe fala para o Yumi comprar um biquíni junto com Mizuto. Yumi coloca um disfarce para não ser reconhecida pelos outros e fala para Mizuto também utilizar um, para que não aconteça rumores entre os dois namorando. Enquanto Mizuto esperava ela escolher o biquíni, Yumi pede para ele ver como ficou, o deixando todo tímido, perguntando como ele pode ajudá-la a escolher. Quando ela sai do provador, Mizuto fica encantado, não conseguindo nem elogiar ela direito, a deixando toda corada, e ela acaba decidindo levar aquele biquíni. No momento em que voltaram para casa, acaba parando em um local do seu primeiro beijo, e quase recria a cena do passado, mas Mizuto não permite. Os dois estavam conversando de buenas, e do nada os pais deles falam que eles estão parecendo recém-casados, deixando Yumi toda tímida e Mizuto aliviado pelos pais deles os verem como irmãos. Enquanto assistiam o filme, Yumi ficava se perguntando por que Izana estava deitada do colo dele, recebendo carinho, e do nada ela começa a coçar seus bustos. Yumi não entende como eles se sentem tão à vontade, e começa a imaginar um monte de coisas aleatórias. Quando o filme acaba, Izana e Mizuto começam a discutir sobre o filme. Mizuto pega a caneca de Yumi para aliviar sua sede, deixando a Izana toda envergonhada por ter sido um beijo indireto, mas nenhum deles se importa. Mizuto fica com sono e Izana diz que vai retribuir o favor. Yumi diz que ele não pode fazer isso. Nenhum deles entende o motivo. Izana começa a brincar com ele, mas do nada ele cai dormindo no colo de Yumi. Depois de um tempo, a mãe pergunta para Yumi o relacionamento de Izana e Mizuto, achando que Izana na verdade é a namorada dele. Yumi fala que eles viram um filme juntos, com ela deitada em seu colo, deixando a mãe bem animada. Mas ela fala para Yumi não ficar perdendo tempo e ir atrás de um namorado. Yumi fala para ela esperar. Em seu quarto, Yumi diz que não se vê com ninguém além de Mizuto. A família toda vai visitar a família de Irido para apresentar Yumi e sua mãe. No meio do churrascão, Yumi tá se enturmando, enquanto Mizuto fica na frente lendo um livro. Madoka diz que o pai de Mizuto ficou solteiro logo após ele nascer, e que a família toda estava preocupada com ele, e por isso estava feliz de receber as duas. Yumi entende o que aconteceu e percebe que tem que manter aquela família a qualquer custo. Madoka pergunta como Yumi é tão magra, e se ela mesma escolheu o biquíni. Yumi não consegue responder, fazendo Madoka achar que ela tem um namorado. Mas Yumi começa a olhar para Mizuto, deixando Madoka desconfiada. Ela fala que ele nunca se abriu para ela, mesmo tendo cuidado dele desde o jardim de infância. Mizuto já tá saindo ali, deixando Madoka indignada. Então ela fala que a Yumi não vai fugir, e taca ela na água. Dentro da casa, Madoka fala para Yumi avisar para Mizuto ir tomar banho, e que ele está no escritório do bisavô. Quando Yumi vai chamá-lo, ele apenas fecha o livro, dizendo que lê a cada vez que ela vai ali, sendo ele a autobiografia de seu avô, e a primeira história que ele conseguiu ler sozinho. Yumi começa a fazer muita pergunta sobre o livro, então Mizuto apenas fala para ela ler, e que ele vai tomar um banho. Yumi tem vários momentos emocionantes lendo aquele livro, e quando Mizuto chega, ela pergunta como foi o primeiro amor dele. Ele fala que foi uma pessoa de sorriso fácil, fazendo Yumi pensar que foi Madoka. Enquanto Madoka ajudava Yumi a escolher um yukata para o festival de verão, Yumi estava pensativa, então Madoka pergunta o que aconteceu. Yumi diz que está descontente com a pessoa que é, pensando que não é loucura ele ter se apaixonado por outra antes dela. Madoka pergunta se ela gosta de Mizuto. Yumi não consegue responder isso. Madoka começa a falar os motivos dela por gostar de Mizuto, deixando Yumi pensativa, então Madoka diz que vai resolver. Madoka dá um jeito de deixar Mizuto e Yumi sozinho. Mizuto pergunta o que ela quer, mas ela não consegue iniciar uma conversa, e Mizuto fica sentado esperando ela falar algo. Yumi pensa muito antes de falar algo, e quando vai falar, começa a relembrar do passado junto com Mizuto e começa a chorar. Mizuto diz que dessa vez eles podem voltar um tempo, e os dois ficam abraçados. Depois de um tempo, Yumi cria coragem e fala que se sentiu incomodada de Madoka ter sido o primeiro amor dele. Mizuto não entende nada e faz uma piada para Yumi rir, e sai dizendo que seu primeiro amor ri fácil, fazendo ela se tocar apenas agora. Madoka está super animada porque Yumi está linda em seu yukata, e quando Mizuto chega, Yumi fica até corada e pede para tirar uma foto. Madoka pega o celular dela e fala para Mizuto tirar uma foto bonita. No início do evento, Yumi pergunta por que ele decidiu ir. Mizuto diz que Madoka sempre força ele a ir e apenas desistiu de tentar
não ir. Madoka chega e fala para eles ficarem de mão dadas para não se perderem. Mizuto começa a dar um monte de desculpas, e Yumi apenas segura a mão dele, falando que se o irmão mais novo se perder, é culpa da irmã mais velha. Eles decidem jogar um tiro ao alvo. Mizuto acaba conseguindo ganhar o prêmio e dá para o irmão de Madoka. Yumi pergunta como Mizuto sabia que ele queria aquele prêmio. Mizuto diz que ele vem jogando esse jogo ultimamente, deixando Yumi impressionada por ele ser tão observador. Enquanto andavam, acaba encontrando seus pais, conversando com uma velha. Ela diz que reservou o local perfeito para eles verem os fogos, mas quando eles olham o lugar para trás, Mizuto some. Madoka fala que todos os anos ele desaparece antes dos fogos. Yumi começa a entender por que ele se sente desconfortável naquele lugar e fala que vai atrás dele. Mizuto diz que desde sempre nada nunca se pareceu real e que tudo parecia fictício e nunca conseguiu se identificar com alguém, nunca entendendo por que tinha pena dele ou por que era elogiado. E por causa disso, um buraco vazio começou a crescer dentro dele e apenas algo parecia real para ele, o mundo dos livros. E após isso, seu mundo começou a ficar colorido. Em sua cabeça, o mundo de ficção se tornou realidade. Por isso, ao conhecer Yumi, foi tudo insignificante e só falou com ela por falar. Mas no seu primeiro encontro ficou verdadeiramente bravo, pensando como uma pessoa tão fraca podia existir, e que se ele abandonasse, ela estaria condenada a chorar para sempre, fazendo ela ficar gravada em seu coração. E para ele, ela era mais real do que qualquer um. Quando Yumi chega até ele, ela fala sobre uma ligação dele de 2 anos atrás, dizendo que ele estava naquele mesmo lugar sozinho. Yumi fala sobre o primeiro beijo deles. Mizuto fala a data exata e por isso conseguiu desbloquear o celular dela. Yumi diz que ele deve usar a mesma senha, deixando ele caladinho. Mizuto diz que ela deve ter treinado muito para o primeiro beijo, pois percebeu que no momento que viu, a deixando envergonhada. Yumi pergunta por que ele decidiu ficar com ela. Mizuto diz que foi apenas uma coincidência e que ela foi a primeira opção. Mizuto pela primeira vez conseguiu ver os fogos com ela, e do nada Yumi lasca um beijão nele, deixando ele todo sem reação e fazendo uma promessa para si mesmo, que fará ele se apaixonar no final. De volta à escola, o amigo de Mizuto não acredita que ele fez uma nova amiga. Mizuto apresenta ela, falando que é amigo com quem se deu bem, e fala que o Koguri é o melhor amigo dele, que insiste em seguir ele. Izana diz que ele é um stalker, e Koguri chama ela de vigarista, falando que Mizuto não é superficial, e fala para ela desistir, mas Minami coloca ele na linha. E Izana diz que são apenas amigos e que se entendem bem, mas Yumi separa eles, dizendo que esse papo não rola com eles grudados. E no final de tudo, eles pensam em uma frase que fala a cada episódio do anime: eu tive o que podem chamar de namorado, mas mesmo assim, aquele sentimento continua neles. Mas afinal, possui uma chance de traçar uma nova história. Espero que tenha gostado dessa sériezinha do anime. E o final foi bastante interessante, e quem sabe não vem uma segunda temporada. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima.